Bom dia! Hoje, dia 9 de dezembro de 2024, segunda-feira. Começamos uma nova semana e hoje vamos ter o texto bíblico de Romanos, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 23. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza você sabe que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é a vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidos da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. E o que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda não são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura deste capítulo inteiro de Romanos 6. Morremos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Cristo, para termos vida e vida em abundância. Como é lindo esse texto. Escute novamente depois, leia-o na Bíblia, e você entenderá por que devemos ter fé em Jesus Cristo e vivermos o mais próximo de Deus que o nosso coração nos levar. A fé em Cristo, no que Ele fez no mundo, nos livrou da morte pelo pecado e nos deu a firme propósito de termos a certeza da vida eterna. O texto em si explica que, se nós deixarmos, mesmo tendo sido batizados, mesmo tendo morrido na cruz com Cristo e ressuscitado, se não tivermos fé, se não cuidarmos das nossas atitudes, do nosso jeito de fazer as coisas, a morte continuará nos cercando e a morte no pecado, a morte que leva direto ao inferno. O batismo, quando batizamos a pessoa, a criança, ele já vem para trazer a restauração de Cristo na vida da pessoa. Todos que nascem já são pecadores.
A criança nasceu, saiu do útero da mãe e já é pecadora, por natureza, natureza humana. No batismo, nós a trazemos a Deus, a Cristo e a esperança da vida eterna. Aqui também diz, não entregue nenhuma parte do seu corpo para que seja feito o mal. Nenhum cabelo, nenhum dedo, nenhuma unha, nada que possa ser usado para o mal. Não entregue nada do seu corpo para que possa ser feito o mal, pois ele não te levará a nenhum lugar bom. Como disse, é um texto para ser lido e relido. Romanos 6, o capítulo inteiro. Para finalizar, só vou usar o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte eterna. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo pecador já nasce para a morte. Mas Deus, pela sua graça, nos dá a possibilidade, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, de termos a vida eterna. Pense nisso, releia o texto e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos no correr deste dia. Nos encontramos amanhã às 7 horas da manhã para a leitura de um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!